A filha da faxineira ouviu os sócios falando em árabe e avisou o milionário para não entrar na reunião. Foi num prédio espelhado no coração de São Paulo que tudo começou. O tipo de lugar onde o silêncio vale mais que a verdade. Naquela tarde, uma menina de apenas 8 anos ouviu algo que ninguém mais percebeu. Vozes estranhas, palavras cortantes em um idioma que ela mal compreendia. E o nome de um homem poderoso prestes a ser traído dentro da própria empresa. O que Isadora fez depois disso não estava nos planos de ninguém, mas mudaria para sempre o destino de quem achava que mandava no alto da cidade. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. O elevador espelhado subia lento, refletindo o nervosismo de Marta. Ela ajeitava o uniforme de faxineira, enquanto a filha Isadora observava tudo com a curiosidade inquieta de quem vê um novo mundo. Era segunda-feira, e o edifício Horizonte, sede da Nassertec, fervia com reuniões e telefonemas. Marta sempre dizia que aquele prédio parecia nunca dormir. Mas naquele dia havia algo diferente, algo pesado no ar, como se o concreto guardasse um segredo. "Mamãe, posso te ajudar hoje?" perguntou Isadora, tentando quebrar o silêncio. "Pode, mas só se prometer que vai ficar quietinha na salinha de descanso. Nada de andar pelos corredores, tá bom?" respondeu Marta, num tom sério. A menina assentiu, mas os olhos curiosos não escondiam o desejo de explorar. Enquanto Marta começava o turno no 39º andar, Isadora ficou sentada na salinha dos funcionários, colorindo distraída um caderno velho, até que ouviu passos apressados no corredor. As vozes eram baixas, urgentes, com um sotaque que ela reconheceu, parecido com o do senhor Amir, o vizinho libanês do andar de baixo. Só que ali, as palavras pareciam carregadas de medo. Yaum, Tafjir, Waqt. Isadora franziu o senho. O coração acelerou. Entre uma palavra e outra, ela ouviu o nome Otávio, o patrão da mãe, o homem que, segundo Marta, sempre tratava todos com respeito. Sem pensar, a menina espiou pela porta entreaberta. 2 homens. Um deles ela reconheceu como o tal Rafael, um dos sócios. Estavam de costas, gesticulando em frente à tela de um notebook. "Quando ele se sentar, o sistema faz o resto", disse um deles em português. Isadora se encolheu, o lápis escapando dos dedos. Naquele instante, sem entender tudo o que ouvia, ela soube apenas uma coisa. O perigo estava muito perto, e ninguém além dela parecia notar. O relógio da parede marcava quase 10 da manhã, quando o elevador de serviço voltou a se abrir, exalando o cheiro metálico e frio que Isadora sempre associava à pressa dos adultos. Marta trocou um olhar rápido com a filha antes de desaparecer no corredor com o balde e o pano. "Fica quietinha, tá? Já volto." A menina assentiu, mas seu olhar ainda estava preso à porta por onde os 2 homens haviam passado minutos antes. O som das vozes em árabe continuava ecoando na memória dela, embaralhando-se com o ruído do ar-condicionado. O coração batia mais rápido do que deveria para uma manhã comum. Ela tentou se distrair com o caderno de desenhos, mas as mãos tremiam tanto que o lápis quebrou a ponta. Sentia algo estranho, uma mistura de curiosidade e medo. As pessoas grandes falavam de perigo o tempo todo, nas notícias, nas conversas, até na escola. Mas era diferente ouvir a ameaça de perto, escondida entre palavras que pareciam proibidas. Isadora olhou em volta. O corredor estava vazio. O reflexo do piso brilhava como espelho. Um pequeno impulso dentro dela, quase infantil, empurrou o corpo para fora da salinha. Apenas alguns passos, só para ver. O som do salto de Marta ecoava distante, no outro extremo do andar. Isadora se moveu em silêncio, lembrando-se de cada recomendação da mãe. Quando chegou perto da esquina onde vira os homens, parou e respirou fundo. A porta da sala de reuniões principal estava entreaberta. Um cheiro de perfume caro e café forte escapava de lá. E então, outra vez, as vozes.
uma delas mais rouca, grave, com o mesmo sotaque árabe. O sistema já está instalado. Falta apenas o teste final. Na outra respondeu em português com impaciência. Sem erros, entendeu? Tudo precisa parecer um acidente elétrico. Isadora sentiu o estômago virar. As palavras não faziam sentido completo, mas o tom era inconfundível. Algo ruim estava sendo planejado. A menina recuou um passo e, sem querer, esbarrou num carrinho de limpeza estacionado ao lado. O som metálico fez os dois homens pararem de falar por um segundo. Ela prendeu a respiração. Ouviu o barulho de uma cadeira se arrastando. A maçaneta girou. O medo subiu feito calor pelo corpo inteiro. Ela correu de volta para a salinha e se encolheu atrás da mesa, o coração batendo alto demais para caber no peito. A porta da sala de limpeza se abriu lentamente. Por uma fresta, viu apenas um par de sapatos escuros e uma barra de terno cinza. Depois, silêncio. A porta se fechou de novo. Isadora levou as mãos à boca para não chorar. Poucos minutos depois, Marta entrou apressada. O que foi, Isa? Tá pálida. A menina demorou a responder. Mamãe, eles estavam aqui. Os homens, eles falaram em árabe de novo. Marta suspirou, ajeitando o lenço no cabelo. Filha, você deve ter escutado errado. Aqui tem gente do mundo inteiro. Eles só estavam conversando. Mas, mamãe, eu ouvi o nome do Sr. Otávio. O tom infantil quebrou algo no ar. Marta parou por um instante, mas logo balançou a cabeça. Não inventa coisa, menina. Se eu ficar falando com você, não termino meu trabalho. Fica aqui, tá? Saiu rápido, sem perceber que a filha ainda tremia. Isadora ficou sozinha outra vez. O som do aspirador de pó vinha distante, abafado pelas paredes grossas. Na mesa, o celular da mãe piscava com a tela acesa. A menina o pegou sem pensar, observando o botão de gravar áudio. Um lampejo de coragem atravessou o medo. Se ninguém acreditava nela, precisava provar o que ouviu. Saiu devagar, o telefone escondido sob o casaco. A luz fria do corredor parecia ainda mais branca agora. Ao se aproximar novamente da sala de reuniões, percebeu que as vozes tinham voltado, mais agitadas. Encostou o celular na porta e apertou o botão de gravação. Tudo será resolvido antes das 15, disse a voz de Rafael em tom baixo. Ele não vai desconfiar de nada. Quando se sentar, a pressão ativa o circuito. A outra voz respondeu em árabe, e mesmo sem entender, Isadora reconheceu a gravidade das palavras. 5 minutos depois, os passos se afastaram. Ela desligou a gravação e guardou o telefone, tentando conter o choro que vinha junto com o alívio. O caminho de volta parecia mais longo. A cada passo, temia que alguém surgisse atrás dela. Quando chegou à salinha, jogou o celular dentro da bolsa da mãe e se sentou no chão. O corpo inteiro tremia e as mãos suadas deixavam marcas no papel que tentava segurar. Lá fora, o barulho de elevadores e impressoras voltava a preencher o ambiente, como se o perigo tivesse sido apenas imaginação. Mas Isadora sabia que não era. Pouco tempo depois, Marta voltou, exausta. Acabou o turno da manhã. Vamos comer algo, tá? A menina apenas assentiu. Caminhavam lado a lado pelo corredor, quando passaram por Rafael. Ele sorriu educado, mas os olhos... Havia algo frio ali, algo que a menina reconheceu sem saber de onde. Assim que o homem virou a esquina, Isadora apertou a mão da mãe. Mamãe, é ele, um dos que falou em árabe. Marta tentou disfarçar o incômodo com um sorriso. Isadora, chega. Não fala isso, por favor. Você não sabe o problema que pode arrumar para mim. O almoço no refeitório passou lento. Isadora mal tocou na comida. Em cada conversa que ouvia ao redor, tentava distinguir algum som familiar, alguma palavra que pudesse confirmar o que sabia. Às 13 horas, quando voltaram ao andar, Marta foi limpar a sala de conferências e a menina a seguiu de longe. As mesas estavam impecáveis.
O chão brilhava, mas debaixo daquela aparência estéril, Isadora sentia o mesmo frio na barriga. Observou a mãe abrir o armário de produtos, sem perceber o pequeno fio vermelho que corria discretamente pela lateral da parede, sumindo atrás do painel principal. A menina engoliu seco. Quis gritar, mas a voz não saiu. Na janela, o reflexo de um avião cruzava o céu cinza de São Paulo. Lá fora, tudo parecia normal. Lá dentro, o tempo se tornava um inimigo silencioso. Isadora olhou para a mãe, depois para o relógio digital da parede. 13h22. Faltavam menos de 2 horas para a reunião. E ela, uma criança de 8 anos, era a única pessoa naquele prédio inteiro que sabia que algo terrível estava prestes a acontecer. O barulho do relógio digital parecia mais alto do que o normal, marcando o tempo como se cada segundo tivesse um peso próprio. Marta limpava concentrada a mesa de vidro da sala de conferências, sem perceber o olhar inquieto da filha parada à porta. Isadora não conseguia desviar os olhos daquele fio vermelho que corria pela parede, desaparecendo atrás do painel. Tentava dizer alguma coisa, mas o medo prendia as palavras na garganta. O elevador tocou um som metálico ao se abrir, e a menina se assustou. 2 homens saíram, rindo baixo, e um deles era Rafael. O coração de Isadora disparou. Ele parecia tranquilo, seguro, como alguém que sabe que tudo está sob controle. A luz fria dos painéis refletia no terno impecável. Ao lado dele, o homem de barba curta e olhos escuros, o mesmo que falava em árabe, carregava uma pasta preta nas mãos. Eles passaram sem olhar para Marta, mas quando cruzaram com Isadora, algo aconteceu. Rafael não disse nada, apenas olhou. Um olhar firme, direto, que fez a menina sentir o ar sumir do peito. Ela tentou desviar, mas ele manteve os olhos fixos nela por tempo demais, como se soubesse exatamente o que ela havia escutado. O sorriso que veio em seguida não foi gentil. Foi o tipo de sorriso que os adultos usam quando querem esconder ameaça dentro da cortesia. Isadora deu um passo para trás e escondeu-se atrás da porta. "Menina, tá tudo bem?" perguntou Marta, sem entender o motivo da palidez da filha. "Mamãe, é ele, o homem do corredor." Marta olhou rápido na direção apontada, mas os dois já tinham virado no final do corredor. "Deixa de besteira, Isa. Eles são chefes, não vão nem lembrar que te viram." Isadora queria acreditar, mas o frio nas mãos dizia o contrário. Enquanto a mãe recolhia os panos e guardava o balde, ela voltou a olhar para a direção em que Rafael havia desaparecido. Tinha certeza de que, por um instante, ele tinha parado e olhado para trás. Só não sabia se o olhar era de curiosidade ou de aviso. A menina segurou o caderno contra o peito e tentou respirar fundo, mas algo dentro dela dizia que aquele olhar não era apenas coincidência, era reconhecimento e perigo. Pouco depois, quando Marta foi chamada para limpar uma sala no andar de cima, Isadora ficou sozinha de novo. O som dos elevadores se misturava às conversas abafadas dos executivos. A menina observava o movimento com atenção. Notou 2 homens diferentes, também de terno, entrarem na mesma sala de onde Rafael e o estrangeiro haviam saído antes. Um deles usava um crachá novo, pendurado de lado, e isso chamou sua atenção. Marta sempre dizia que os crachás eram verificados toda segunda, e aquele parecia impresso em papel comum, diferente dos outros. Isadora não entendia o porquê de reparar nesses detalhes, mas algo dentro dela fazia registrar cada um. O som de uma notificação vibrando dentro da bolsa da mãe a fez lembrar do celular. Ela o pegou e abriu o aplicativo de gravações. O arquivo ainda estava lá. Quando deu play, o áudio estava baixo, mas as vozes eram as mesmas. Palavras em árabe misturadas com português. Sistema, instalar, acesso. A menina apertou o volume até o máximo e ouviu uma frase clara em português. "Ele não vai sair vivo dessa reunião."
O coração quase parou. Por um segundo, Isadora pensou em correr direto até o escritório do milionário. Mas o medo de ser chamada de mentirosa outra vez a paralisou. Ninguém acreditaria nela. Era só uma criança. E se Rafael descobrisse que ela tinha gravado tudo? Uma voz interior dizia que ele já sabia. O resto da manhã foi um exercício de tensão. Marta percebia que a filha estava diferente, mas acreditava que era apenas cansaço. Quando o relógio marcou 1h45, Isadora viu, do canto da sala, os seguranças começarem a posicionar-se nos corredores. A reunião das 3 seria no andar principal, e o clima do prédio mudara. Pessoas andavam apressadas, segredos pareciam flutuar no ar. A menina seguiu a mãe até o fim do corredor e viu ao longe Rafael entrando na sala de reuniões. Atrás dele, o homem estrangeiro, sempre com a mesma pasta preta. A luz do teto piscou por um instante. Um detalhe pequeno, mas suficiente para fazê-la lembrar das palavras gravadas. Sistema elétrico. Isadora engoliu em seco. O estômago doía de nervoso. Ela não percebeu que naquele exato momento, Rafael havia parado de andar. Sentiu o olhar dele sobre si outra vez. O mesmo olhar que havia congelado o ar mais cedo. Devagar, ele virou o rosto na direção dela e o leve sorriso retornou, frio, controlado. A menina desviou o olhar rapidamente, mas já era tarde. Ele sabia que ela o observava. Um arrepio percorreu a espinha dela. A sensação de estar sendo vigiada não a deixaria mais. Quando Marta se afastou para buscar mais produtos de limpeza, Isadora ficou perto da parede, observando o movimento. A porta da sala se fechou atrás dos homens. Um segurança trancou-a por fora, como se aquilo fosse rotina. A menina ouviu o clique metálico da fechadura e sentiu o estômago se apertar. O relógio da parede marcava 14h05. Faltava menos de 1 hora. De repente, uma voz suave a fez virar. Oi, você é filha da Marta, né? Era uma mulher loira, de terno azul, segurando uma prancheta. Sou sim, bonita como a mãe. Ela tá por aí? Foi buscar umas coisas. A mulher sorriu e se abaixou, ajeitando o cabelo atrás da orelha. E o que você faz por aqui, mocinha? Isadora hesitou, tentando parecer calma. Eu só espero minha mãe. O sorriso da mulher se manteve, mas os olhos tinham a mesma calma fingida de Rafael. Quando ela se levantou e se afastou, Isadora percebeu o crachá. O mesmo modelo impresso em papel. A menina sentiu o medo subir como fogo. Marta voltou logo depois e não notou a expressão da filha. Vamos, Isa. Ainda tenho que limpar o banheiro executivo antes do fim do turno. A menina apenas seguiu calada. Cada passo parecia ecoar mais alto no chão de mármore. No espelho, enquanto a mãe limpava as pias, Isadora via o próprio rosto pálido, os olhos marejados. Aquilo não podia ser coincidência. Ela sabia que algo terrível ia acontecer, e agora tinha certeza de que não era a única a perceber que sabia. Quando saíram do banheiro, o corredor estava vazio. O silêncio parecia pesado, como se o ar tivesse engrossado. Isadora olhou para o relógio outra vez. 14h27. As portas do elevador se abriram e o som da chegada de mais 2 seguranças a fez prender a respiração. Um deles segurava uma maleta metálica. O outro olhou rápido na direção delas. A menina agarrou a mão da mãe. Mamãe, a gente precisa ir embora. Marta estranhou, mas ainda nem deu o horário. Por favor, mãe, vamos para casa. A mãe ia responder, mas então o telefone do andar tocou e uma voz masculina chamou. Senhora Marta, pode vir aqui rapidinho? O senhor Otávio quer que verifiquem uma coisa na sala dele. Ela olhou para a filha e sorriu. Tá vendo? Até o patrão lembra de mim. Me espera aqui, tá? Isadora não conseguiu responder. O tempo passou lento. A menina ficou parada perto do elevador, olhando para o corredor. As vozes atrás das portas pareciam se multiplicar. Lá fora, o céu começava a escurecer, mesmo sendo meio da tarde. E em meio ao ruído distante dos ventiladores e dos passos apressados, ela percebeu o som que gelou o corpo inteiro.
Uma risada abafada, masculina, vinda do fim do corredor. Rafael estava ali de novo, sozinho, com o mesmo sorriso controlado, os olhos fixos nela. Aquele olhar, o mesmo que a fizera tremer antes, agora parecia mais direto, mais consciente. Não havia mais disfarce. Ele sabia que ela tinha visto. Ele sabia que ela tinha ouvido. E naquele instante, Isadora entendeu o que significava estar em perigo, mesmo cercada de adultos que fingiam não ver. O olhar dele foi tudo o que bastou para congelar o mundo à volta dela. A luz fria do teto piscava de novo, e o som do ar-condicionado era o único que preenchia o corredor quando Marta saiu da sala do Sr. Otávio. Ela trazia nas mãos um pano úmido e o sorriso de quem acabara de ser elogiada pelo patrão. Isadora esperava perto do elevador, com os olhos grudados no chão. O corpo dela tremia. Ainda sentia o peso do olhar de Rafael sobre si. Assim que a mãe se aproximou, ela correu até ela e segurou firme em sua roupa. "Mamãe, a gente precisa ir embora agora." Marta riu, achando graça da urgência. "O que é isso, menina? Ainda nem deu o horário." "Eles vão machucar o patrão", disse a menina quase sem voz. "Os homens da pasta preta, eles falaram de explosão." Marta parou surpresa. O pano escorregou da mão. "Isadora, o que você está dizendo?" A menina falava rápido, atropelando as palavras. "Eu ouvi eles combinando, mamãe. Ouvi o nome dele, ouvi tudo. Eu gravei." Marta franziu o rosto sem acreditar. "Gravou o quê?" "A conversa. Eles disseram que vai acontecer na reunião das 3. Marta olhou para o relógio. Faltavam 30 minutos. "Isadora, para com isso. É sério. Você está me deixando nervosa. Isso não é brincadeira." Mas a voz da filha não tremia como quem inventa. Havia medo ali, um medo puro que só quem vê perigo de verdade consegue sentir. "Se eu estiver mentindo, pode me deixar de castigo", insistiu. "Mas escuta o áudio, por favor." Relutante, Marta pegou o celular e apertou o play. O som era abafado, cheio de ruídos. Vozes masculinas misturavam-se em línguas diferentes, e de repente surgiu uma frase clara: "Quando ele sentar, o sistema faz o resto." O rosto de Marta perdeu a cor. Parou o áudio no meio e olhou para a filha. Quem eram essas pessoas? O homem do terno cinza e aquele que sorriu para mim. "Rafael", murmurou quase para si. "Eu acho que sim." Marta respirou fundo. O coração dela batia tão forte que sentia o pano vibrar na mão. "Filha, isso é muito sério. Se a gente falar algo e for engano, eu perco o emprego." "Mas se não for engano, o Sr. Otávio pode morrer", respondeu Isadora, com lágrimas nos olhos. Essa frase atravessou Marta como uma faca. Ela olhou em volta, procurando alguma saída. Os seguranças no fim do corredor pareciam indiferentes. Um deles olhou para as duas e sorriu de leve. O mesmo sorriso educado que Marta sempre achou estranho, agora cheio de ameaça. Marta decidiu fazer o que achou mais sensato: avisar o setor de segurança. Pegou Isadora pela mão e foram até o balcão no hall. Lá, um homem de uniforme preto mexia em uma prancheta. "Com licença, senhor", começou Marta nervosa. "Minha filha ouviu uma conversa estranha sobre a reunião das 3. Acho que pode ter algo errado." O segurança ergueu o olhar. Era alto, olhos verdes, barba por fazer. Sorriu. "Algo errado?" "Sim." Ela disse que ouviu 2 homens falando em árabe. E o nome do Sr. Otávio. O sorriso do homem não se mexeu. Apenas os olhos mudaram. Ficaram duros. "Em árabe?" perguntou, como se a palavra tivesse outro peso. "Sim, eles estavam na sala de conferências." "E onde vocês ouviram isso exatamente?" Isadora puxou a mãe pelo braço. Era ele. Um dos homens que ela tinha visto mais cedo no corredor, disfarçado agora de segurança. O sangue sumiu do rosto dela. "Nada importante", sussurrou a menina, tentando encerrar o assunto. O homem inclinou a cabeça. "Tem certeza, garotinha?" A voz dele era calma demais.
como quem saboreia o medo dos outros. Marta, sem entender, agradeceu e se afastou rápido. Obrigada, moço, deve ter sido engano. Quando se afastaram, Isadora olhou para trás e viu o segurança pegar o rádio preso no ombro e murmurar algo que não conseguiu entender. O coração dela batia tão alto que doía nos ouvidos. Mamãe, aquele homem é um deles. Eu juro. Isadora, chega. Pelo amor de Deus, você está me deixando doida. Marta parou no corredor, respirou fundo e se abaixou para ficar na altura da filha. Escuta, se a gente continuar falando essas coisas, vão pensar que você inventou tudo. Eu não posso perder esse emprego, entende? É o que paga a nossa casa. As palavras da mãe cortaram mais do que qualquer bronca. Isadora mordeu os lábios, tentando segurar o choro. Eu só queria ajudar. Eu sei, meu amor, mas às vezes a gente precisa ficar quieta para se proteger. Marta levantou e tentou sorrir, mas o olhar da filha continuava distante, fixo na porta de vidro ao fundo, onde o reflexo do segurança ainda podia ser visto, parado, observando. O relógio marcava 14h45 quando Marta voltou para a sala de limpeza. Isadora ficou ali, sentada, olhando para o chão. Pensava em correr até o escritório do Sr. Otávio, bater na porta e contar tudo. Mas lembrava do olhar de Rafael, do homem da segurança, das palavras da mãe. Ninguém acreditaria nela. As pessoas acreditam em relatórios, em planilhas, em chefes de terno, não em meninas pequenas com vozes trêmulas. O som de uma porta batendo ao longe fez a menina levantar de repente. O instinto falava mais alto. Pegou o celular da mãe de novo, abriu a gravação e colocou o fone de ouvido. Precisava ter certeza de que não estava imaginando. O trecho final da gravação era mais claro agora. A bomba é discreta, parece parte da iluminação. Assim que ele sentar, o peso aciona. O grito que ela conteve virou lágrima. Correu até a mãe, que encerava o chão do corredor. Mamãe, a gente precisa achar o Sr. Otávio agora. Marta largou o rodo. Isadora, chega, eu já falei. Por favor, mamãe, eu ouvi eles falarem da bomba. A voz da menina ecoou pelo corredor vazio. Marta olhou em volta, aflita. Fala baixo. Quer que o prédio todo escute? Sim, quero, para alguém acreditar. As duas ficaram frente a frente e por um instante o silêncio entre elas era mais pesado do que qualquer ruído. Marta olhou para o relógio. Faltavam 10 minutos. Suspendeu o balde, passou o pano na testa e disse num tom mais baixo. Tá bom, eu falo com o supervisor. Só para garantir, tá bem? Isadora assentiu, o coração acelerado de esperança. Foram até o balcão de segurança outra vez. O mesmo homem estava lá, fingindo preencher um relatório. Ele levantou o olhar e sorriu. De novo, senhoras? Marta pigarreou. Desculpe insistir, mas minha filha continua assustada. Queria só confirmar se está tudo certo com a reunião do patrão. O homem encostou os cotovelos no balcão, se inclinou devagar e respondeu. Tudo sob controle, dona Marta. A senhora pode ficar tranquila. Isadora deu um passo atrás. Ele piscou para ela. Um gesto rápido, irônico. Tá vendo, Isa? Disse a mãe. Não tem nada errado. Mas o corpo da menina sabia antes da mente. Havia sim, e o tempo estava acabando. Enquanto desciam pelo corredor, Marta tentava conversar sobre outra coisa, mas a filha não ouvia. As paredes pareciam pulsar junto com o relógio, cada segundo mais próximo das 3. Na porta da sala de reuniões, os seguranças ajustavam os rádios. Um deles comentou algo em voz baixa, e Isadora teve certeza de ouvir uma palavra em árabe. Yaum, o mesmo som da gravação. Ela segurou a mão da mãe com força. Mamãe! A voz falhou. Marta virou o rosto e foi então que viu o reflexo do relógio da parede marcando 14h59. Naquele instante, o mundo pareceu prender a respiração. E Isadora entendeu que, mesmo avisando, ninguém jamais havia realmente escutado. O ponteiro do relógio avançava devagar demais para o coração acelerado de Isadora.
cada segundo parecia se arrastar, arranhando o ar pesado do corredor. Faltavam poucos minutos para as 3 da tarde. Marta ainda estava próxima da sala de reuniões, esperando a autorização para entrar e limpar o andar assim que a reunião terminasse. Ela não fazia ideia de que, naquele mesmo instante, o patrão que tanto respeitava caminhava para o que poderia ser o último encontro da vida dele. Isadora olhava para tudo como quem tenta segurar o tempo com as mãos. Os seguranças haviam se espalhado, mas o olhar do homem de olhos verdes, o mesmo que a menina tinha reconhecido antes, ainda a seguia de longe. Ele parecia saber que ela sabia, e aquilo bastava para torná-la invisível no meio da multidão. As portas de vidro se abriram e Otávio Nasser entrou, acompanhado da secretária Camila. O terno cinza contrastava com a expressão tranquila, o tipo de serenidade de quem acredita estar entre pessoas confiáveis. Isadora observava de longe, escondida atrás de uma coluna. A mãe limpava o chão distraída, sem perceber a tensão da filha. Quando Otávio passou, cumprimentou Marta com um leve aceno. "Boa tarde, Marta!" Ela sorriu, orgulhosa. "Boa tarde, senhor." A menina quis gritar naquele instante, quis dizer que ele não devia entrar ali, mas a voz não saiu. As portas automáticas se fecharam atrás dele e o barulho suave do mecanismo pareceu o som de uma sentença. Isadora correu até a mãe e puxou sua blusa. "Mamãe, é agora! Eles vão fazer alguma coisa." Marta tentou acalmar a filha segurando o ombro dela. "Chega, Isa. Eu já falei com o segurança. Tá tudo sob controle." A menina negou com a cabeça, lágrimas escorrendo. "Não está. O segurança é um deles." Marta respirou fundo, dividida entre o medo e o cansaço. Antes que pudesse responder, o som metálico de uma porta batendo ecoou pelo andar. 2 seguranças passaram apressados, falando baixo. Um deles dizia: "Tranca o acesso do elevador até o final da reunião." O outro assentiu, e o som do mecanismo elétrico travando a entrada encheu o corredor de um zumbido abafado. Isadora sentiu o pânico crescer no peito. Não havia mais saída. O relógio marcou 15h em ponto. Lá dentro, vozes calmas se misturavam a sons de papéis e teclados. Isadora encostou o ouvido na parede de vidro. Ouviu Otávio cumprimentar os sócios, ouviu a voz de Rafael responder com uma leve ironia. "É um dia histórico para a empresa, não é?" A menina prendeu a respiração. Então, no fundo da sala, um som suave, quase imperceptível, rompeu o ar. Um clique metálico, diferente dos outros, pequeno, mas cheio de ameaça. O mesmo som que ela ouvira quando os homens falaram sobre o sistema que faria o resto. A garganta secou. Isadora puxou o celular da bolsa da mãe, abriu o aplicativo de gravação e começou a registrar o que acontecia. Era o único jeito de provar. Enquanto gravava, o celular captou um ruído mais forte. O estalo da cadeira principal sendo puxada. Marta limpava distraída o vidro da outra parede, sem perceber que a filha já não estava ao lado. Isadora caminhava devagar, o corpo inteiro tremendo. Podia ver o reflexo de Rafael no vidro, gesticulando perto da mesa. Atrás dele, o homem estrangeiro observava o teto, como quem aguardava o momento exato. Um brilho diferente passou por seus olhos. Ele falou algo em árabe. Isadora não entendeu as palavras, mas reconheceu o tom. Era o mesmo que ouvira no corredor. Aquele som arranhava o ar, carregado de certeza. Al-Waqt, o tempo. O sangue fugiu do rosto da menina. De repente, ela ouviu um estalo mais forte, e o ar pareceu vibrar por um segundo. Camila, a secretária, virou-se confusa. "Senhor Otávio, o que foi isso?" "Deve ser o sistema de som", respondeu ele, sem imaginar que aquele ruído podia ser um aviso. Isadora não conseguiu mais ficar parada. Correu até a porta, mas um dos seguranças se interpôs. "Ei, mocinha! Não pode entrar aí! Por favor, o senhor Otávio está em perigo!" gritou ela, tentando passar.
O homem bloqueou a entrada, impassível. É uma reunião privada, menina. Volta para sua mãe. Você não entende. Eles vão machucar ele. As lágrimas desciam sem controle e o desespero na voz dela fez Marta se aproximar. Isa, o que está acontecendo? Mãe, eles colocaram alguma coisa lá dentro. A mãe tentou abraçá-la, mas a menina se soltou e empurrou o segurança, que se distraiu por um instante. Isadora aproveitou a brecha e entrou correndo na sala, gritando o nome do empresário. Senhor Otávio, não senta! Todos se viraram ao mesmo tempo. O silêncio caiu como um soco. Rafael ficou imóvel por um segundo, surpreso, mas o olhar do estrangeiro rapidamente se tornou uma máscara de ódio. O que essa criança está fazendo aqui? Disse ele num português arranhado. Marta entrou atrás, ofegante. Desculpa, senhor, ela não devia... Mas antes que pudesse terminar, o olhar de Otávio encontrou o de Isadora. Havia algo nos olhos dela, pavor e urgência, que ele não conseguiu ignorar. O que aconteceu, pequena? A cadeira! Não senta nela! Ele olhou para o assento principal, o mesmo que costumava ocupar. A base de metal parecia normal, mas havia um fio fino, quase invisível, passando por baixo. O coração de Otávio disparou. Saiam todos, disse ele com firmeza. Agora. Rafael tentou interromper. Otávio, o que é isso? Uma brincadeira? Saiam, repetiu o empresário com voz mais alta. A autoridade na entonação fez todos obedecerem. Camila puxou Marta e Isadora para fora. Rafael hesitou, trocando um olhar rápido com o homem estrangeiro, e por um instante o plano desmoronou diante deles. O som do alarme de segurança soou logo depois, como um trovão rasgando o silêncio. Luzes vermelhas começaram a piscar. O prédio inteiro entrou em alerta. Os passos se multiplicaram nos corredores. Marta abraçou a filha com força, o coração batendo descompassado. Meu Deus, o que você fez, Isa? Eu salvei ele, mãe. A voz da menina saiu trêmula, mas firme. Poucos minutos depois, uma equipe de seguranças e técnicos invadiu a sala de reuniões. Um dos engenheiros se ajoelhou ao lado da cadeira e puxou com cuidado o painel inferior. Um fio estava conectado a um pequeno dispositivo preso com fita metálica. Senhor, isso aqui não é do sistema elétrico, disse o técnico. É um detonador. Otávio ficou parado, sem conseguir responder. Rafael recuou um passo, mas era tarde. O homem estrangeiro tentou correr, empurrando um segurança, mas foi derrubado logo na porta. A confusão se espalhou. Marta levou a mão à boca, sem acreditar no que via. Isadora observava tudo de perto, as lágrimas escorrendo sem som. O celular ainda gravava, capturando o som da verdade. O som que ninguém quis ouvir até que fosse quase tarde demais. Quando o capitão da equipe de segurança se aproximou de Otávio e mostrou o dispositivo, a voz dele foi baixa, mas carregada de gravidade. Se essa cadeira tivesse sido usada, senhor, não restaria nada deste andar. Otávio olhou para a menina ao lado da mãe. Isadora o encarava com um misto de medo e alívio. Ele se ajoelhou diante dela, tocou o ombro pequeno e disse quase num sussurro: Você me salvou. O som das sirenes já dominava o prédio, mas ali, entre os destroços do susto, o que restava era apenas o silêncio da coragem. O som das sirenes foi substituído por um silêncio inquietante. O andar inteiro parecia prender a respiração depois do susto. Técnicos, seguranças e funcionários falavam baixo, como se temessem que qualquer palavra pudesse reativar o que havia sido encontrado. Marta permanecia com as mãos apertadas nas costas da filha, o corpo ainda trêmulo, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Isadora não tirava os olhos do empresário. Otávio Nasser observava o pequeno dispositivo sendo recolhido com uma expressão que misturava incredulidade e raiva. Ele se aproximou de Marta e da menina, a voz firme, mas gentil. Vocês duas, venham comigo. Marta obedeceu, insegura. Atravessaram o corredor, seguidas por Camila.
que tentava manter a calma enquanto informava discretamente os agentes de segurança. Entraram no escritório de Otávio, uma sala ampla com janelas de vidro que mostravam o horizonte cinzento de São Paulo. O homem trancou a porta, virou-se e apoiou as mãos na mesa. Eu preciso entender o que aconteceu. Marta engoliu seco. Senhor, eu juro que não sei de nada. Só sei que minha filha... Fui eu, interrompeu Isadora, a voz fraca, mas decidida. Eu ouvi eles falando e gravei. Otávio a observou com atenção. A menina parecia pequena demais para o peso que carregava. Ouviu quem? O homem da barba e o outro, o Rafael. O nome saiu devagar, quase como se queimasse. Camila, ao ouvir, levou a mão à boca. Rafael, o senhor não acha que ela pode estar enganada? Não, respondeu o empresário, sem desviar o olhar da menina. Ela sabia do fio, do sistema, do horário, e ninguém mais tinha motivo para inventar algo assim. Ele se aproximou, abaixando-se até ficar à altura dos olhos dela. Como você soube onde procurar? Porque ninguém acreditou em mim, então eu gravei para provar. Camila abriu a bolsa e tirou o celular da mão de Marta. Deixa eu ouvir. O áudio começou baixo, cheio de ruídos. Palavras em árabe, frases desconexas. Mas havia um trecho nítido. Quando ele se sentar, o sistema faz o resto. Otávio fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Eles realmente planejaram tudo dentro da minha empresa. Voltou-se para Camila. Liga para o capitão Barreto, agora, e diga que é prioridade máxima. Enquanto ela fazia a ligação, Marta puxou Isadora para perto e sussurrou. Você tá bem? A menina apenas assentiu. Por dentro, o coração dela batia rápido, mas havia algo novo ali. Uma calma estranha, como se o medo tivesse dado lugar à certeza. Minutos depois, o som das botas da polícia ecoou pelo corredor. Homens de terno e distintivos entraram, acompanhados de peritos. Um deles, alto e de semblante rígido, cumprimentou Otávio com um aceno. Senhor Nasser, o senhor fez bem em chamar. Encontramos indícios de sabotagem no circuito principal. Isso aqui não era amador. Ele olhou para Isadora. Foi você quem percebeu primeiro? A menina olhou para o chão. Eu só ouvi o que ninguém quis ouvir. O policial sorriu de leve, impressionado com a simplicidade da resposta. Você tem um bom ouvido, mocinha, e muita coragem. Enquanto os agentes vasculhavam a sala, Otávio ficou à janela, observando o trânsito lá embaixo. Milhares de carros seguiam suas rotinas sem imaginar o quanto estiveram perto de uma tragédia. Camila se aproximou. O senhor quer que eu avise o conselho? Ainda não, quero ter certeza de quem mais estava envolvido. Voltou-se para Marta. Você confia em alguém da equipe de limpeza? No Carlos, talvez. Ele está aqui há mais de 10 anos. Então, peça para ele avisar discretamente os outros funcionários para ficarem longe do andar 39 até segunda ordem. O relógio marcava 17h quando o capitão Barreto retornou, trazendo 2 seguranças algemados. O primeiro era o homem de olhos verdes. O segundo, o da maleta metálica. Ambos foram contratados há menos de 2 semanas com documentos falsos, explicou o capitão. Disseram que respondiam a um supervisor chamado Salem, mas ninguém com esse nome existe na empresa terceirizada. Marta sentiu o chão girar. Salem. Isadora apertou a mão da mãe. É ele, o homem que falava árabe. Barreto olhou para Otávio. Precisamos revistar os andares superiores. Pode haver mais dispositivos ou arquivos comprometidos. Faça o que for preciso. Quando os policiais saíram, a tensão deu lugar a um silêncio exausto. Camila sentou-se, as mãos trêmulas. Senhor, isso podia ter destruído tudo. E teria, se não fosse ela. Ele olhou para Isadora. Você sabe o que significa o que fez hoje? Que o senhor está vivo. Mais do que isso, que você não teve medo de ver o que ninguém quis enxergar. Marta enxugou os olhos, sem saber se ria ou chorava. Desculpe ter duvidado dela, senhor. Eu só pensei...
Você pensou como mãe. E isso a salvou também. A frase ficou no ar, simples e verdadeira. Otávio caminhou até a mesa, pegou um envelope e escreveu algo rápido. Entregou a Camila. Quando tudo isso acabar, quero que providencie algo para essa menina. Ela merece muito mais do que um obrigado. Camila assentiu, ainda sem saber o que dizer. O fim da tarde trouxe um céu de tons avermelhados. Do alto do prédio, as nuvens pareciam se mover devagar, indiferentes ao caos humano. Otávio aproximou-se da janela outra vez e falou sem olhar para ninguém. Há 20 anos perdi um irmão por causa de um erro de confiança. Hoje quase perdi a mim mesmo. E quem me salvou foi uma criança. Virou-se para Isadora, que o observava curiosa, sem entender o peso das palavras. Você lembra o que ouviu quando tudo começou? Sim, eu ouvi eles dizendo Al-Waqt. Sabe o que significa? Tempo. Ele sorriu de leve. Exato. E você usou o seu do jeito certo. O som do rádio policial anunciou o fim da varredura. O andar estava seguro. O capitão agradeceu e se despediu, deixando para trás o eco dos passos e a promessa de novas investigações. Marta se aproximou do patrão. Senhor, podemos ir? Acho que minha filha precisa descansar. Claro, mas antes... Otávio pegou um cartão no bolso e entregou à menina. Esse é o meu contato direto. Se algum dia você ouvir alguma coisa estranha de novo, não hesite em me ligar. Isadora segurou o cartão como quem segura um amuleto. Tá bom, senhor. Enquanto desciam no elevador, Marta olhava para a filha, orgulhosa e assustada ao mesmo tempo. Você percebeu que ele te ouviu? Dessa vez, sim. A porta se abriu no térreo e um vento leve entrou pelo hall. Lá fora, o barulho da cidade seguia o ritmo de sempre, mas para aquelas duas, tudo havia mudado. O perigo tinha passado, mas a lembrança do som, o som da verdade, continuava viva dentro delas. E foi nesse silêncio breve, no intervalo entre o medo e o alívio, que mãe e filha perceberam. Tinham acabado de sobreviver ao tipo de dia que ninguém esquece. O entardecer chegou com o céu encoberto e o vento forte batendo nas janelas da Nassertec. O prédio, que algumas horas antes parecia vibrar com o ritmo frenético dos negócios, agora estava estranho, silencioso, como se cada parede estivesse tentando digerir o que tinha acabado de acontecer. Otávio Nasser estava sentado na ponta da mesa, os dedos entrelaçados, os olhos fixos na cadeira onde quase havia se sentado. Marta e Isadora tinham ido embora há pouco, escoltadas por seguranças de confiança. A menina ainda segurava o cartão que ele havia lhe dado, como se fosse um amuleto. Camila permanecia no canto da sala, observando o patrão, tentando entender o que se passava dentro da mente dele. Otávio era um homem acostumado a controlar tudo: investimentos, riscos, números, pessoas. Mas naquele momento, nada parecia fazer sentido. Rafael, seu sócio de longa data, o homem que o ajudou a erguer a empresa, agora estava desaparecido. E aquele consultor, o tal Dr. Salem, havia sumido do prédio antes da polícia chegar. As câmeras de segurança registraram apenas sombras entrando no elevador de serviço. O capitão Barreto prometera uma investigação completa, mas Otávio sabia que, quando o perigo se infiltra tão perto, o verdadeiro problema não é o inimigo, é a dúvida. Ele se levantou e andou até a janela. Lá embaixo, as luzes da cidade piscavam como se nada tivesse acontecido. Camila, disse sem virar o rosto, você acredita que Rafael seria capaz disso? Ela hesitou. Senhor, eu sempre achei ele ambicioso, mas nunca perigoso. Ambição e perigo andam de mãos dadas, respondeu Otávio com a voz baixa. Só que eu nunca percebi o quanto ele estava disposto a ir longe. O relógio marcava 7:30 da noite. O prédio quase vazio fazia o som do ar-condicionado parecer um sussurro. Otávio voltou para sua mesa e abriu o notebook. Começou a revisar os acessos do sistema interno.
Havia arquivos alterados na semana anterior. Planos energéticos, contratos de patentes, relatórios confidenciais. Veja isso, Camila. Ele copiou tudo. Ela se aproximou, lendo os registros na tela. As transferências vieram de dentro da rede, horário comercial, como se fosse trabalho comum. Por que era? Ele sabia que ninguém desconfiaria, e eu o deixei entrar em tudo. O telefone fixo tocou. Era o capitão Barreto. Senhor Nasser, encontramos o carro do Dr. Salem abandonado a poucos quilômetros daqui. Dentro havia equipamentos eletrônicos e documentos falsos. Um dos seguranças confessou que Rafael planejava vender informações a um grupo estrangeiro. O senhor correu um risco real. Eu já imaginei isso, capitão. E Rafael? Ainda foragido, mas não vai longe. Avise-me quando o encontrarem. Otávio desligou e permaneceu imóvel. O reflexo do vidro mostrava um homem diferente. Cansado, vulnerável, cercado pela própria sombra. Camila se aproximou devagar. Senhor, o senhor precisa descansar. Descansar? Depois de quase morrer dentro da minha empresa, eu confiei neles, Camila, todos esses anos. E quem me salvou foi uma menina de 8 anos que não devia nem estar aqui. A secretária baixou o olhar. Às vezes, a verdade vem das pessoas que a gente menos espera. Otávio respirou fundo e se recostou na cadeira. Sabe o que me assusta? Não foi a bomba, foi o silêncio. O quanto é fácil não perceber o mal quando ele veste o mesmo terno que a gente. Ele ficou calado por um tempo, observando o escuro da cidade. Lá fora, a chuva começava a cair fina, desenhando linhas trêmulas no vidro. Camila, amanhã quero revisar toda a diretoria. Contratos, acessos, transferências. Quero saber quem mais estava com Rafael. Ela assentiu. Vou cuidar disso pessoalmente. E Camila? Ele fez uma pausa. Avisa o pessoal do marketing para cancelar qualquer comunicado oficial. Ninguém fora dessa sala precisa saber o que aconteceu. Ainda não. O senhor acha que o conselho não deve ser informado? Ainda não. Eles farejam fraqueza mais rápido que sangue. Enquanto Camila saía para cumprir as ordens, Otávio permaneceu sozinho. As luzes da sala refletiam o rosto dele no vidro e, por um instante, parecia olhar para um estranho. A dúvida agora morava nele. Ele confiava em quem? Em ninguém. Nem em si mesmo. Horas depois, em casa, Otávio se serviu de um copo de uísque e ligou a TV. Os noticiários falavam de tudo, menos da tentativa de sabotagem. Ele fez questão de manter o caso em sigilo. A imagem da menina, com o cabelo preso e o olhar firme, voltava à mente dele. Ela ouviu o que eu não quis escutar, murmurou. O celular vibrou. Uma mensagem de Camila. Revisamos o histórico do sistema. As senhas do senhor foram usadas para aprovar os acessos de Rafael. Otávio largou o copo, surpreso. Minhas senhas? Sim, senhor. Alguém copiou suas credenciais. Isso aconteceu há 2 semanas. Ele se levantou, andando de um lado para o outro. A lembrança da última vez que viu Rafael no escritório veio com força. O sócio sorrindo, dizendo que o novo contrato internacional seria um divisor de águas. Aquelas palavras agora soavam como uma ironia cruel. Pegou o telefone e ligou de volta. Camila, avise Barreto. Quero uma auditoria digital completa. Se ele roubou minhas senhas, então tinha acesso até aos sistemas da usina. O senhor acha que ele não agiu sozinho? Tenho certeza. E quem quer que o tenha ajudado ainda está entre nós. A noite avançou. Otávio ficou acordado até tarde, lendo relatórios, revendo gravações. Em uma delas, notou algo que o fez parar. Um reflexo no vidro da sala de reuniões, logo antes do suposto acionamento da bomba. Um rosto feminino, rápido demais para identificar, mas claramente familiar. Voltou a gravação em câmera lenta. O rosto estava coberto parcialmente, mas o olhar, ele franziu o senho. Camila, sussurrou com incredulidade. Não podia ser. Apertou o botão de pausa e ficou encarando a tela.
Seria um truque de luz? Uma coincidência? Ou algo que ele preferia não acreditar? O som da chuva aumentou, batendo forte nas janelas. Otávio encostou-se à poltrona e deixou o cansaço pesar sobre os ombros. Pela primeira vez em muito tempo, ele não sabia em quem confiar. Rafael era um traidor, Salem um criminoso. Mas e Camila? A mulher que sempre esteve ao lado dele, que conhecia cada detalhe da empresa, que tinha acesso a tudo. Uma linha tênue separava a lealdade da conveniência, e talvez ele nunca tivesse percebido qual lado ela realmente escolheu. Enquanto o relógio marcava meia-noite, Otávio olhou para a cidade e pensou que, às vezes, o perigo não acaba quando a bomba é desarmada. Ele apenas muda de forma. A madrugada se arrastou como um peso invisível sobre o prédio da Nassertec. A chuva cessara, mas o vento ainda batia contra as janelas, trazendo um frio que parecia atravessar os vidros e entrar direto na pele. Otávio estava no escritório desde as primeiras horas da manhã, revendo documentos, acessos, e-mails, tudo o que pudesse revelar o quanto da empresa havia sido corrompido sem que ele percebesse. O relógio de parede marcava 6 da manhã, quando Camila entrou com 2 xícaras de café. "Não dormiu, né?" disse ela, tentando aliviar o tom. "Não consegui. Cada linha desses relatórios parece um labirinto. Rafael escondeu rastros demais." Camila pousou o café à frente dele e cruzou os braços. "A polícia vai encontrar. Eles sempre encontram." Otávio a observou por alguns segundos antes de responder. Depende de quem eles estão procurando. A lembrança da gravação não saía da cabeça dele. Aquela imagem breve, o reflexo de um rosto feminino na parede de vidro momentos antes do suposto acionamento do dispositivo. Não havia provas de que era Camila, mas a dúvida corroía. Ela estava lá o tempo todo, próxima, eficiente, confidente. Era ela quem aprovava as reuniões, organizava os acessos, coordenava as comunicações. Ninguém tinha mais poder interno do que ela. "Camila", disse ele finalmente, "você revisou o registro dos cartões de acesso ao Trizednoin no andar ontem?" "Sim, senhor." "E encontrou algo de estranho?" "Nada. Só os meus, os seus e os dos seguranças que foram presos." "Os meus?" A pergunta veio seca. "Sim, senhor. Seu cartão foi usado por volta das 22 horas, antes da polícia chegar. Achei que fosse o senhor." Otávio ficou em silêncio. Ele havia deixado o prédio às 21h30. A mulher desviou o olhar, percebendo o peso da própria frase. Talvez tenham clonado o cartão. Talvez. Ele recostou-se na cadeira e observou o rosto dela. Camila parecia cansada, mas não nervosa. Era isso que o perturbava, a serenidade. "O senhor acha que fui eu?" "Acho que todos aqui são suspeitos até que se prove o contrário." Ela assentiu devagar, sem reagir com ofensa. "Então vamos descobrir juntos." E saiu da sala com passos firmes, deixando o ar denso atrás de si. Ao meio-dia, o capitão Barreto retornou com novidades. Rafael havia sido encontrado em um apartamento de luxo na região dos Jardins. Tentou fugir, mas foi capturado. Durante o interrogatório, mencionou o nome de Salem várias vezes, mas negou ter colocado a bomba. Ele diz que a ideia foi do consultor, que o senhor não era o alvo principal, explicou o capitão. "E quem seria o alvo? Não sabemos ainda. Talvez o senhor fosse só o caminho para chegar aos projetos da Nassertec. O sistema que o senhor estava desenvolvendo pode valer bilhões no mercado internacional." Otávio passou a mão pelos cabelos, exausto. "E o consultor?" "Nada. Sumiu. Então ainda temos um fantasma dentro da empresa." Barreto observou o ambiente ao redor, reparando na bagunça sobre a mesa. "O senhor confia em todos os seus funcionários?" "Confiava. Agora não sei." O policial assentiu. "Pois bem, recomendo que mantenha tudo sob sigilo até encerrarmos as investigações, e que escolha bem em quem colocar a mão." Otávio olhou para ele, entendendo o recado. "Acha que tem mais gente envolvida?"
Não acho, tenho certeza. Quando o capitão saiu, o empresário ficou sozinho de novo. O barulho distante do trânsito parecia o de uma cidade que seguia em frente, indiferente ao que quase havia acontecido lá dentro. Ele pegou o celular e abriu a gravação de segurança mais uma vez. Aumentou o brilho da tela, pausou no exato segundo do reflexo. O rosto era sutil, mas agora ele via com nitidez. O coque baixo, os brincos pequenos. Camila. Não havia mais dúvida. A máscara começava a cair. Às 3 da tarde, ele a chamou na sala. Sente-se, por favor. Ela entrou com a postura de sempre, profissional e serena. Aconteceu alguma coisa? Sim, Rafael foi preso. Ótimo. Pelo menos uma parte disso acabou. Ainda não. Ele girou o notebook e deu play na imagem. O silêncio entre os dois era tenso o bastante para que se ouvisse o som do relógio marcando cada segundo. Camila observou a tela sem piscar. Quando a luz da gravação refletiu o rosto dela, não tentou negar. O senhor acha que eu estava envolvida? Acho que é hora de você me contar o que fazia ali. Ela suspirou. Estava apagando as luzes. O senhor mesmo pediu para fechar o andar. Pedi às 9 da noite. Essa gravação é das 2h45 da tarde. Camila desviou o olhar. Otávio se levantou, contornando a mesa. Você era minha assistente de confiança, tinha acesso a tudo. E de alguma forma, o sistema foi sabotado sob o seu nariz. Acha mesmo que eu acreditaria em coincidências? Não foram coincidências. A frase dela saiu calma, mas havia uma sombra no tom. Então o quê? Escolhas. Ela se levantou devagar, encarando-o de frente. Eu não fiz parte do plano de Rafael. Eu fiz parte de outro plano. O seu. Otávio franziu o senho. Meu plano? O senhor queria expandir os contratos de energia limpa para o Oriente Médio. Foi o senhor quem trouxe Salem, lembra? Ele não era apenas um consultor. Era o investidor. O senhor sabia com quem estava lidando, mas fingiu que era apenas um acordo técnico. O senhor abriu a porta para eles. Eu só ajudei a fechar antes que fosse tarde demais. Otávio ficou imóvel, tentando processar as palavras. Você sabia? Sabia que ele não era quem dizia ser. Sabia que algo ia acontecer, mas não sabia quando. Achei que pudesse controlar. Achei que o senhor também soubesse. Mas o senhor acreditou nas promessas, como sempre faz. O ar entre eles ficou pesado. Então você invadiu a sala, mexeu no sistema e tentou apagar as provas? Tentei impedir o desastre e quase causou outro. Mas eu consegui ganhar tempo. E foi o suficiente para a menina perceber o que ninguém percebeu. Otávio deu um passo atrás, encarando-a com incredulidade. Você colocou a vida dela em risco. Não, senhor. Foi o senhor quem colocou. Ela só fez o que o senhor não teve coragem de fazer. Escutar. O som da porta se abriu atrás deles. Era o capitão Barreto. Senhor Nasser, desculpe interromper, mas temos mais uma informação. O sistema foi adulterado por um acesso interno registrado no computador da senhora Camila Prado. A mulher virou o rosto cansada. Então é isso? É o suficiente para uma conversa formal na delegacia. Otávio cruzou os braços, olhando para ela. Você tinha tudo, Camila. Por quê? Ela sorriu, sem ironia. Porque o senhor esqueceu que confiança é como vidro, Otávio. Quando trinca, nunca mais é igual. O capitão se aproximou, colocou as algemas nos pulsos dela e a conduziu até a saída. Otávio ficou parado, observando a cena sem dizer palavra. A porta se fechou e o escritório ficou mergulhado em um silêncio amargo. O homem que começou o dia duvidando agora sabia a verdade, e ela doía mais do que a traição. A máscara havia caído, e por trás dela o que restava era apenas o vazio de quem já não sabia mais em quem acreditar. O dia seguinte amanheceu com um céu limpo, como se o caos da véspera nunca tivesse existido. O sol atravessava as janelas envidraçadas do edifício Nasser Tech e tingia o chão de reflexos dourados. Mas dentro das paredes de vidro, o ambiente ainda respirava tensão. Policiais circulavam pelos corredores,
Técnicos desmontavam equipamentos suspeitos e funcionários andavam em silêncio, trocando olhares desconfiados. O nome de Camila já corria pelos andares, mas ninguém ousava comentar em voz alta. O que antes era uma empresa modelo de inovação agora era palco de uma história que ninguém acreditaria se não tivesse visto. E no centro de tudo, uma menina de 8 anos, de mochila rosa e cabelo preso, se tornara a peça mais improvável de uma engrenagem que quase ruiu. Otávio desceu do elevador com um semblante diferente. O cansaço ainda marcava os olhos, mas havia um traço de leveza, o tipo de serenidade que vem depois que o perigo passa, e a verdade, por mais dolorosa, finalmente vem à tona. Marta e Isadora já o esperavam no saguão. A mãe parecia tensa, o uniforme ainda úmido de suor, as mãos nervosas, segurando uma pasta velha. Isadora olhava em volta, como quem tenta entender se o prédio era o mesmo de antes. "Senhor Otávio", disse Marta com voz cautelosa, "chamaram a gente aqui de novo?" "Chamei", respondeu ele, aproximando-se, "porque vocês merecem ouvir tudo de mim." Os 3 subiram juntos até o escritório principal. Lá dentro, o ambiente estava diferente. Menos papéis, menos gente, menos ruído. Na mesa, apenas o laptop e um envelope branco. Rafael e Camila estão presos. O consultor, Salem, foi identificado como parte de uma rede internacional de espionagem corporativa. A polícia encontrou ligações diretas com investidores estrangeiros. Eles usaram minha empresa para vender o que não era deles e quase me mataram por isso. Marta abaixou o olhar com a expressão carregada. "Meu Deus! E a gente ali, no meio disso tudo?" Vocês estavam no lugar certo", respondeu ele olhando para Isadora, "porque se não estivessem, eu não estaria aqui." A menina corou e deu um passo tímido à frente. "Eu só queria ajudar, senhor. Eu ouvi e fiquei com medo." Otávio se ajoelhou para ficar na altura dela. "Você ouviu o que adultos treinados não ouviram. Você acreditou no que sentiu, mesmo quando ninguém acreditou em você. E isso salvou não só a minha vida, mas o futuro de centenas de pessoas que trabalham aqui." Ele pegou o envelope e colocou nas mãos dela. "Isso é para você." Isadora o abriu devagar. Dentro havia um documento oficial e um cartão dourado. "O que é isso?" "Uma bolsa de estudos, integral, até o final da universidade, em qualquer curso que escolher." Marta cobriu a boca surpresa. "Senhor, isso é demais. A gente não tem como retribuir." "Não é retribuição, é reconhecimento." Ele olhou para a faxineira com sinceridade. "A sua filha fez o que nenhum executivo fez. Prestou atenção. E você a criou para isso." Marta enxugou as lágrimas discretamente, ainda sem acreditar no que ouvia. "O senhor tem certeza?" "Tenho. E quero que saiba que ela mudou essa empresa. Depois do que aconteceu, nada aqui será como antes." Enquanto conversavam, um repórter aguardava do lado de fora. A história já havia vazado. "Garota de 8 anos impede atentado corporativo em São Paulo." O título corria nas redes e jornalistas tentavam invadir o prédio em busca de entrevistas. Otávio recusava todos. "Não quero transformar a coragem de uma criança em manchete", disse a assessoria. "Ela não fez isso por fama, fez porque tem coração." Isadora olhava pela janela, observando os carros lá embaixo. "Senhor, e os homens maus? Eles vão voltar?" "Não. A polícia vai cuidar deles, e eu vou cuidar para que ninguém mais entre aqui fingindo ser o que não é." A menina assentiu, mas sua expressão era de curiosidade mais do que medo. "O senhor ficou bravo comigo?" "Pelo contrário", respondeu ele. "Você me ensinou uma coisa que eu tinha esquecido. Às vezes, a verdade vem de onde a gente menos espera." Marta se aproximou e pousou a mão no ombro da filha. "Vamos deixar o moço trabalhar, meu amor." "Espera", disse Otávio, levantando-se. "Tem mais uma coisa." Ele caminhou até a parede de vidro, onde pendia uma fotografia antiga da equipe fundadora da Nasser Tech. Retirou o quadro e o apoiou sobre a mesa.
Vou colocar uma nova aqui, de quem realmente salvou essa empresa. Isadora arregalou os olhos. Uma foto minha? Sim, porque um império só é forte quando tem gente de verdade por trás. E ontem, quem segurou esse império foi você, do lado de fora. O sol começava a se esconder entre os prédios. A cidade seguia seu ritmo, indiferente à pequena revolução que havia acontecido dentro daquele edifício. Marta e Isadora desceram de elevador em silêncio. No térreo, alguns funcionários as cumprimentaram com respeito. Um segurança que antes as ignorava tirou o boné em sinal de admiração. A senhora e sua menina são as heroínas do dia, disse ele com um sorriso discreto. Marta respondeu apenas com um aceno. Isadora, ainda sem entender o peso daquelas palavras, apertou a mão da mãe. Na saída, o vento da tarde soprava leve, e o céu de São Paulo ganhava tons alaranjados. Marta respirou fundo, sentindo pela primeira vez em muito tempo que podia descansar. Mamãe, posso te contar um segredo? Pode, filha. Quando eu ouvi eles falando, eu fiquei com medo. Mas mais medo eu tive quando achei que o Sr. Otávio ia morrer sem ninguém saber. Marta a abraçou forte. Você fez o que uma mulher corajosa faz. Falou, mesmo com medo. A menina sorriu, encostando a cabeça no ombro da mãe. Enquanto caminhavam para o ponto de ônibus, o celular de Marta vibrou. Era uma mensagem de Otávio. Quando quiserem visitar o laboratório e ver como funciona a energia limpa, as portas estarão abertas. Vocês fazem parte dessa história. Marta mostrou o texto à filha, que sorriu com os olhos brilhando. Posso ir mesmo? Pode. Agora o Sr. Otávio é seu amigo. Lá no alto do prédio, Otávio observava as duas atravessando a rua. Um sentimento novo o invadiu. Não de poder, mas de gratidão. Por um instante, percebeu que nem todo império é construído com dinheiro. Alguns são erguidos com algo muito mais raro, coragem. E foi naquele instante, observando mãe e filha sumirem entre os carros, que ele entendeu que a menina que salvou um império não precisava de título nem de manchete. Ela já tinha o que ninguém poderia tirar, a verdade que mudou tudo. O dia nasceu com um brilho diferente, como se o céu tivesse decidido recompensar São Paulo depois de uma longa noite de tempestade. As ruas ainda estavam úmidas e o cheiro de terra molhada misturava-se ao perfume do café vindo das padarias. Marta abriu a janela do pequeno apartamento na Vila Madalena e deixou o ar fresco entrar. Isadora ainda dormia, enrolada nas cobertas, abraçando o velho caderno de desenhos que levava para todos os lugares. A luz do sol batia de leve em seu rosto, e por um instante, Marta ficou apenas observando. Havia algo novo ali, uma calma que há muito não via. Pela primeira vez, sentia que o medo havia ficado para trás. O celular vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem de Otávio Nasser. Bom dia, Marta. O carro está a caminho para buscar vocês. Hoje é o grande dia. Marta leu e releu, tentando conter a ansiedade. O senhor Otávio quer que a gente vá lá de novo? Perguntou Isadora, já acordando com a voz sonolenta. Quer, minha filha. Disse que tem uma surpresa. A menina levantou animada, os olhos ainda inchados de sono, mas o sorriso pronto. Vestiu o uniforme da escola, porque não queria faltar, mas no fundo, sabia que aquele dia seria diferente de todos os outros. O carro preto parou na porta pouco depois. O motorista abriu a porta com gentileza e Marta, ainda tímida, agradeceu. O caminho até o centro da cidade foi silencioso, interrompido apenas pelos comentários curiosos de Isadora sobre os prédios e as pessoas. Olha, mamãe, parece o mesmo lugar de antes, só que agora está mais bonito. Marta sorriu, segurando a mão dela. Acho que não é o lugar que mudou, filha. Somos nós. Ao chegarem a Nasser Tech, a entrada estava decorada com painéis novos e o logo reluzente. Funcionários esperavam no saguão. Alguns com câmeras, outros com olhares de admiração. Um pequeno palco havia sido montado perto do jardim interno.
Quando Otávio apareceu, trajando um terno cinza claro, a multidão silenciou. Ele caminhou até Marta e Isadora e as cumprimentou com um sorriso sincero. Achei que era só uma visita, disse Marta constrangida. É mais do que isso, respondeu ele. Hoje é um recomeço. No microfone, a voz de Otávio soou firme e emocionada. Há exatos 10 dias, esta empresa quase foi destruída, não por forças externas, mas por algo mais perigoso, a confiança cega. Fui enganado por pessoas em quem acreditava e quase paguei o preço com a vida, mas o destino decidiu agir de outra forma. E para isso, usou o coração mais puro que existe, o de uma criança. Os aplausos começaram suaves e cresceram até preencher todo o átrio. Isadora se encolheu, tímida, segurando a mão da mãe. Essa menina me salvou, e não apenas a mim, mas a todos nós, porque ela lembrou o que muitos esquecem. Ouvir é tão importante quanto mandar, e agir é mais valioso do que temer. Ele se virou para Isadora e fez um gesto para que se aproximasse. A menina hesitou, mas a plateia abriu espaço, e Marta a encorajou com um aceno. Vem, minha filha. Otávio se ajoelhou diante dela, os olhos marejados. Isadora, o que você fez foi extraordinário. E eu prometo que nunca vou deixar que isso se perca na memória dessa empresa. Levantou-se e apontou para o painel de vidro atrás do palco. A luz refletiu sobre o novo quadro que havia sido instalado ali. Uma fotografia de Isadora sorrindo, tirada naquele mesmo dia, com uma frase gravada embaixo. A coragem não tem idade. O público aplaudiu de pé. Marta, emocionada, tentou conter as lágrimas. Otávio continuou. Essa parede, antes reservada aos fundadores, agora abriga o rosto de quem nos ensinou o verdadeiro valor do que fazemos aqui, que sirva de lembrança para todos. A grandeza não vem do cargo, vem da atitude. Depois da cerimônia, Otávio levou as duas para o laboratório principal. Isadora olhava fascinada para os tubos, painéis e maquinários. É aqui que a gente transforma vento em energia? Perguntou com um olhar maravilhado. É sim, respondeu ele sorrindo. Mas o que transforma mesmo é a ideia, é acreditar que algo pode ser melhor do que é. Posso aprender? Pode. Já começou a aprender desde o dia em que decidiu falar. Enquanto caminhavam, Marta observava a filha absorvendo cada detalhe. Senhor Otávio, eu não sei como agradecer. Não precisa, só continue acreditando nela. O mundo precisa de mais gente como vocês. Ele se aproximou de Isadora e entregou uma pequena caixa. Dentro havia uma miniatura da cadeira onde o dispositivo havia sido encontrado, mas agora transformada em um troféu dourado, com a inscrição: Por ouvir quando ninguém ouvia. A menina segurou o objeto com cuidado, como se fosse algo sagrado. É pesada, disse rindo. Como tudo o que vale a pena, respondeu ele. Nos dias que se seguiram, a notícia se espalhou pelo país. Jornais e canais de TV queriam entrevistas, mas Otávio foi firme. Essa história não é sobre empresários ou tecnologia, é sobre humanidade. A empresa se reergueu com um novo propósito. O caso de espionagem foi encerrado e a Nasser Tech se tornou símbolo de segurança e ética. No bairro de Marta, os vizinhos paravam para cumprimentá-la e Isadora virou uma pequena celebridade entre os colegas da escola. Mas nada na menina mudou. Continuava a mesma, curiosa, falante e agora ainda mais determinada. Numa manhã de sábado, Marta e Isadora estavam na cozinha preparando panquecas quando o carteiro bateu à porta. Tenho uma entrega para vocês. Era um envelope com o selo da Nasser Tech. Dentro, um convite. Programa Jovens Visionários, primeira turma. Embaixo, o nome de Isadora em letras douradas. É uma escola? Perguntou a menina. É o futuro, respondeu Marta sorrindo. No domingo seguinte, mãe e filha caminharam até a praça do bairro.
O sol estava forte e as árvores balançavam preguiçosas. Isadora correu até o balanço e gritou: "Mamãe, empurra!" Marta se aproximou e começou a empurrá-la devagar. A cada impulso, o riso da menina subia junto com o vento. No fundo, a vida parecia, enfim, encontrar um ritmo mais leve. Enquanto isso, no topo do edifício Horizonte, Otávio observava o horizonte com uma xícara de café nas mãos. A cidade despertava de novo, cheia de ruídos, promessas e esperanças. Ele pensava na menina que havia mudado tudo. Não apenas o destino da empresa, mas o dele também. Um império pode ser reconstruído, murmurou para si mesmo, mas uma vida salva, essa é insubstituível. O sol subiu no céu e o brilho da manhã se espalhou pelos vidros do prédio. Era um novo dia, um novo amanhecer. E pela primeira vez em muito tempo, tudo parecia exatamente no lugar certo. Histórias como a de Isadora nos lembram que até os gestos mais simples podem mudar destinos inteiros. Se você também acredita no poder da coragem e quer acompanhar histórias que tocam, inspiram e surpreendem, inscreva-se no canal agora e continue conosco em cada novo amanhecer.